20 de maio de 1951. Nasci. Bom, nasci em Atalaia do Campo, Concelho do Fundão. Nasci numa aldeia muito pequenina, num tempo que não tinha luz, não tinha água canalizada, as condições das casas eram fracas, não havia casa de banho, enfim, era, era uma situação bem diferente da de hoje, felizmente. Nesta altura, os meus pais viviam numa localidade na Serra do Açor, ali vertente quase da Serra da Estrela, de um lado, do outro lado a Serra da Gardunha, e quando eu nasci, os meus pais viviam nas Minas da Penasqueira. Eu vi nascer a Atalaia do Campo, porque era a terra dos pais, a terra dos avós, enfim, era a terra da família toda. A minha mãe, o meu pai tinha 30 anos quando eu nasci, a minha mãe 27. Já tinha as minhas irmãs nessa altura. Temos 3 anos de diferença uns dos outros. E eu sou o mais novo. E quando eu nasci, então, ficámos um pouco separados, porque o meu pai foi trabalhar para este couto mineiro, ainda novo, logo que saiu da tropa, ele foi para lá trabalhar, trabalhou 2 anos nas minas e ao fim de 2 anos, quando digo nas minas, digo lá dentro, como mineiro, ao fim de 2 anos conseguiu ir trabalhar para o escritório. Poderá parecer paradoxal, mas não é, atendendo que o trabalho dele de escritório não era trabalho de escriturário, não é administrativo. Era mais de burocracia, portanto, era um trabalho de segurança. O meu pai estava na portaria dos escritórios gerais da empresa, onde havia talvez uns 200 funcionários. Não tenho bem a ideia agora, porque naquela altura temos uma noção de que tudo é muito grande, não é? E naquela localidade só havia mineiros e engenheiros. E o meu pai fazia parte daquele pequeníssimo lote que nem era engenheiro, nem era mineiro. Bom, mas recuando um pouco, lá na minha terra, na minha aldeia, eu fui ali criado com a minha avó e a minha mãe, principalmente, a minha mãe vinha regularmente à terra, estava comigo e com as minhas irmãs, porque o meu pai esteve talvez 2, 3 anos sozinho lá nas Minas. Era difícil aquela vida, não é? Quando digo nas Minas, digo na localidade, não é? E então eu fui criado com a minha avó, por quem tenho um amor que extravasa tudo aquilo que se possa sentir por alguém por quem sentimos tanto como uma mãe. Parece mentira, mas é verdade. A minha avó, quem nós chamávamos mãe, madrinha, na gíria dizia-se mãe madrinha, assim, não era
ou mãe, madrinha, mãe-madrinha. Às vezes ainda se absorvia mais a palavra, o conjunto das duas palavras e fazia-se ali mais uma ligação. Mãe-madrinha, mãe-madrinha. E de facto era uma senhora extraordinária. A minha avó era uma pessoa doente. O meu avô era uma pessoa que bebia muito e tinha epilepsia. E quando ele bebia muito, aquilo não funcionava lá muito bem. Eles muito cedo, a minha mãe era filha única, eles muito cedo passaram a dormir separados. Muito, muito cedo. A casa onde nós vivíamos era na rua principal da terra. Naquele momento, naquela altura, não havia ruas com nomes, não havia nada. Portanto, na minha certidão de nascimento diz lá que eu nasci no lugar da estrada, que é a entrada principal da terra, que depois ao fundo deriva para a esquerda e para a direita. A terra resumia-se a isto. Hoje já tem para ali mais umas pequenas extensões, mas era mais ou menos isto. E eu fui ali criado com a minha avó. Ia para o campo, tentava ajudar o meu avô, mas pequenino, aquilo era mais brincadeira do que outra coisa. Ia levar-lhe o almoço, uma cestinha. Normalmente, uma grande parte das vezes o almoço era queijo e azeitonas e umas batatas com tomates. O almoço era isto. E muitas vezes o jantar também era isto. Batatas cortadas aos bocados, com tomates, depois misturava-se tudo com azeite e vinagre, aquilo que eu hoje chamo mixórdia, mas mais elaborada. Porque na maioria das refeições, quando estávamos todos, esta dita mixórdia não era só aquilo. Também tinha cebola, normalmente. E claro que quando era miúdo punha a cebola para o lado, hoje é uma das minhas paixões, mas é difícil falar daquele tempo, porque a casa era uma casa de madeira, tinha, pronto, a parte exterior era nunca percebi muito bem, mas não era cimento, aquilo era uma espécie de adobe. E as divisões interiores, então, aquilo era uma coisa, umas paredes muito estreitinhas e era muito fácil. As coisas ouviam-se dos quartos para os quartos. Não havia nada para ouvir, não é? Porque quando eu dormia lá, eu dormia no meu quartinho, pequenino. A minha avó dormia no quarto dela, ali muito perto do meu. Depois no meio havia uma sala e o meu avô dormia embaixo, ao pé dos bois. Os bois, a casa tinha uma entrada, portanto a porta normal da casa, e ao lado dessa porta havia um portão maior, que era por onde entravam os bois, e logo ali, portanto, a casa dos bois, no fundo, era só abrir os portões e 2 metros mais à frente, 3 metros, tínhamos então o sítio dos bois. Aquilo dava para 3 bois. Depois havia uma parede em adobe também, mas aquilo praticamente eram só canas. E por trás dessa parede havia então uma cama feita com meia dúzia de tábuas, e mais parecia um esquife do que uma cama. Tinha um colchão de um tecido que aquilo, eu nem sei que tecido é que era aquele, sei que era um tecido bastante agressivo, mas pronto, aquilo em princípio era forrado depois, não é? E então tinha uma ranhura a meio, e dentro desse colchão nós metíamos palha lá para dentro, e depois deitávamos nela
íamos vendo onde é que faltava, íamos metendo mais palha para as pontas e pronto, até que se arranjava ali um sítio mais ou menos que domaria ao corpo, não é? E o meu avô dormia aí. Portanto, entre os bois e o meu avô estava uma ligeira parede que não tinha, não estava tapada de maneira nenhuma. Portanto, era uma coisa ampla e tinha aquela parede. Ouvia-se toda a noite os bois sempre a dar com o rabo no corpo por causa das moscas. E ouvia-se de noite, às vezes, o barulho que os bois faziam. Mas nas aldeias era muito importante ter gado no resto do chão. Porquê? Porque o calor que emanava dos seus corpos subia e entrava em casa e aquecia a casa. Hoje nós não estamos muito preparados para entender isto, não é? Como é que então se o calor passava para cima também devia passar o cheiro. Efetivamente, não passava. Ou talvez porque já estivéssemos habituados, ou por outro motivo qualquer, porque para cima era madeira. Eram tábuas encostadas umas às outras, às vezes com alguns buracos que a gente podia olhar cá para baixo. E era assim. O que de facto os bois faziam que a casa se tornasse mais quente de inverno. Que eu me lembro, de verão a casa não era quente. Nunca consegui perceber, mas a casa não era quente. Sei que aquela casa era a menina dos meus olhos, aquela casa. À entrada da casa, portanto, na porta principal da casa, tinha um cântaro com um copo em que todas as pessoas que passavam ali gostavam de parar naquela casa para beber um copo de água. A minha avó, a tal mãe madrinha, chamava-se Maria da Ascensão Barbosa, era uma santa e as pessoas gostavam de falar com ela. Paravam ali, então, tia Ascensão, como é que vai isto, como é que vai aquilo, e mais isto. Davam ali 2 dedos de palavra. Ela não era pessoa de muitas falas, mas tinha sempre um sorriso que inspirava as pessoas a sentirem-se bem com elas. E então, aquilo parece que era um local de peregrinação. As pessoas passavam e ela... quer ela estivesse, quer não estivesse, a porta era só carregar lá numa espécie de uma coisinha, um pescoço de cavalo, e aquilo abria, a porta abria, depois tinha uma escadaria por aí acima, não é? E pronto, e as pessoas mesmo, tia Ascensão, então vou beber aqui um pinho, então está tudo bem, a coisa processava-se mais ou menos assim. E eu às vezes estava no meu quartinho, eu via as pessoas pararem e ficarem ali a falar um bocado. A minha avó nunca se alargava muito nas conversas, falava pouco. Curiosamente, eu nunca me lembro de ter visto a minha avó com dentes. Não tenho ideia de vê-la com dentes. Eu tenho algumas fotografias dela, poucas, mas tenho algumas. E não tenho ideia de a ver com dentes. Não sei. Mas, portanto, nesta aldeia fantástica, porque eu não tinha mundo. O meu mundo era aquela aldeia. Depois sabia que de vez em quando ia a uma serra cheia de penhascos, cheia de pinheiros, cheia de giestas, pinheiros bravos. Era só o que aquilo tinha. E então tinha várias casas, todas em carreira, como se fosse um hospital. Depois tudo por ali abaixo, tudo em socalcos. Era assim, a minha terra. E depois, para os lados, quer para a esquerda, quer para a direita, quer para cima, era serra.
onde eu brincava, no riacho, onde eu subia aos pinheiros para apanhar as pinhas e parti-las e tirar os pinhões, onde eu, talvez não o devesse dizer, mas onde eu apanhava nos ninhos dos pássaros, retirava alguns ovos que comia, crus, assim, tal e qual. Às vezes não chegava direito a casa porque usava uns calçõezitos muito pequenos, não é? E quando subia a um pinheiro, depois para subir era mais ou menos fácil. Para descer é que era pior, porque escorregava por ali abaixo e imagina, as pernas ficavam uma desgraça. Mas pronto, portanto, a minha infância foi passada entre estas duas localidades. Quando eu tinha 5 anos, fui então definitivamente para as Minas da Panasqueira, concretamente o local onde eu estava, porque Minas da Panasqueira, eu digo sempre Minas da Panasqueira, mas Minas da Panasqueira é uma coisa e o sítio onde eu morava é outra, que é Barroca Grande. As Minas da Panasqueira ficavam talvez aí a 1 quilómetro de distância dali. Eram 2 povoações, até havia alguma rivalidade entre as Minas da Panasqueira e a Barroca, mas o que é certo é que eu habituei-me sempre a dizer Minas da Panasqueira. As Minas da Panasqueira eram era um couto mineiro que tinha extração portanto tinha muito wolframio, o que era muito procurado para as guerras, para armamento, para material bélico, para tudo o que tivesse relacionado com a guerra. O wolframio era um mais-valia, era muito procurado e atingiu preços muito elevados. Por altura da Segunda Guerra Mundial, as Minas da Panasqueira eram das minas que mais produziam em todo o mundo. Eu tenho uma ideia que depois vinha a saber mais tarde, na altura não tinha a noção destas coisas, não é? Mas mais tarde vinha a saber que chegavam a produzir 3.000 toneladas por dia de wolframio. Portanto, aquilo era uma coisa disparatada, não é? Claro que pelo meio havia situações de mineiros que tentavam roubar minério, portanto, metiam nas botas, metiam debaixo do capacete, às vezes eram apanhados, iam presos. É uma tristeza, porque a Guarda Republicana sempre fazia uma repressão muito grande, devia ser paga para isso, não é? Porque havia lá mesmo um posto de GNR e nós, os miúdos, tínhamos um medo da GNR porque parecia o diabo. Qualquer coisa, desde jogar à bola não se podia, até outra coisa qualquer, falava-se que vinha lá a GNR e nós toca a fugir. Mas foi muito interessante. Aquilo para nós era um perigo na altura. Mais tarde constatamos que não. Enfim, eram coisas à nossa dimensão. Aquilo era quase impossível, não é? De qualquer coisa que nos aparecia, aquilo era forte, era uma coisa quase impossível para nós de resolvermos qualquer coisa, saltar daqui para ali, como é que faz e tal. Hoje, já estive lá algumas vezes, olho para aquilo e digo, mas como é que eu tinha dificuldade de saltar daqui para ali ou de fazer outra coisa qualquer, não é? A distância que havia entre a minha casa lá, estou a falar agora, continuo nas Minas da Panasqueira, a distância que havia da minha casa para o local onde nós íamos buscar água, porque não havia água canalizada também, era uma distância que me parecia enorme, porque pequenito, com qualquer vasilha às costas, parecia muito distante e pesado, não é? Mas não era. Eram talvez no máximo 100 metros, talvez. E então, quando eu tinha 5 anos, fiquei definitivamente a viver na Barroca Grande, digamos assim, que era mais concretamente
Depois entrei para a escola, eu entrei para a escola com 5 anos. E na escola, as escolas naquele tempo não eram mistas. Rapazes de um lado, raparigas do outro. Eu não tenho muitas lembranças da minha escola. As lembranças maiores que eu tenho é que tínhamos muito medo do professor, que era o professor Albano. Um homem alto, bem constituído, um bocadinho com quilos a mais. E era uma pessoa que tinha uma mão que eu ainda hoje me lembro da mão dele. Naquela altura batia-se nas crianças de toda a maneira e feitio, com uma régua, a lambada, ao pontapé não me lembro, mas reguadas e bofetadas e uma varinha que tinha e que nos dava com a varinha na cabeça também. Mas o que eu lembro mais da minha infância na Barroca Grande era o futebol. Era a escola que no recreio, nós estávamos sempre à espera do recreio para brincar, porque quando saíamos da aula aquilo era como se tivéssemos saído da prisão, porque aquilo era uma repressão enorme. Um frio enormíssimo, muito frio. Lembro-me que já naquela altura, porque se atendermos que aquela localidade mineira tinha estas coisas todas más, havia ali algumas coisas que por exemplo, na escola, as paredes da aula tinham, em cada sala, salvo erro, tinham quatro placas de um produto que eu não sei bem o que é. Tenho uma ideia na minha cabeça, que era coisa para aí, assim, desta espessura, que parecia uma placa de madeira, mas não era madeira. E aquilo aquecia. Estava ligado lá. Não faço ideia de que maneira é que aquilo estava ligado. E aquilo era quentinho. Nós íamos para ali quando estávamos cheios de frio e tal. E estava no intervalo das aulas, não é? E era onde a gente ainda se ia aquecendo. Porque era impossível. Aquilo tinha temperaturas muito frias lá na serra. Sendo que as casas não tinham aquecimento. Quase todas as pessoas tinham uma salamandra. O que aquecia a casa. Nós tínhamos o privilégio de termos lenha gratuita. Portanto, havia os mais desprotegidos são sempre os que ficam mais desprotegidos ainda, sempre que há algumas benesses para um lado que não há para o outro. E os mineiros não tinham direito a lenha. Água, portanto, como já disse, ninguém tinha. Havia um bairro de vivendas, que era o bairro dos Engenheiros, aí parece-me que havia água. Não tenho bem a certeza, mas aquilo era uma série de vivendas, talvez devesse haver ali talvez uns 30 ou 40 engenheiros, não sei muito bem, talvez. E aí penso que havia água canalizada. Mas no nosso caso, já disse que tinha que ir buscar a água a um chafariz, a 100 metros de casa, mais ou menos. E então o aquecimento que nós tínhamos em casa, nessa salamandra, era metida lenha que já vinha cortada e que nós guardávamos numa espécie de um barracão atrás da casa, que toda a gente tinha esse barracão. Mas o meu pai, como trabalhava no escritório, tinha direito a lenha gratuita, coisa que os outros não tinham, só os engenheiros é que tinham. Eram os engenheiros e o pessoal do escritório. Muitas vezes lembro-me disso porque as outras pessoas também precisavam e não sei como é que eles faziam. Provavelmente iam à lenha, não é? Porque ali na serra havia muita lenha, mas de inverno ir à lenha com aquilo cheio de neve era terrível. O meu quarto era onde estava a salamandra, porque as casas eram pequenas. A minha casa tinha 4 divisões, mas as divisões eram pequenas todas. O meu quarto talvez fosse o mais pequenino de todos. E
havia uma casa de banho cá fora, na Barroca Grande havia uma casa de banho cá fora. A gente saía à porta de casa e logo ali encostado, a primeira porta que nós tínhamos logo ali fora era uma casa de banho. Tá, que aquela casa de banho resumia-se a uma espécie de uma sanita, não era bem uma coisa elevada, com um buraco no meio, e aquilo é que era a casa de banho, não é? Depois todas as noites vinha um batalhão, um mini batalhão de funcionários, despejar aquilo todo nas casas de banho todas, porque naquela altura, talvez este bairro, que eu digo, portanto que era assim, Socalcos, devesse ter talvez umas 200 casas. Pois. Era uma fila de 10 casas e depois devia haver para aí mais umas 10 filas para baixo. Talvez, 100 de um lado, 100 do outro, 200 casas. E de noite, sim, o barulho que eles faziam a tirar aquilo, depois desinfetavam com criolina e voltavam lá a pôr um balde enorme que aquilo tinha. Todas as noites faziam isso. Mas da escola, portanto, o que eu me lembro melhor, e porque era muito pequeno, eu estive lá na Barroca Grande dos 5 aos 9, era que no intervalo da escola, além de jogar à bola, eu ia comprar uma carcaça que ficava lá mesmo, uma padaria mesmo ao lado da escola, e comia o pão assim, sem mais nada. Era uma delícia. Porquê? Porque as coisas não abundavam, nós não passávamos fome, mas não havia abundância. Eu tenho ideia de que mais tarde eu tive alturas em que já punha-lhe manteiga. Não me lembro como é que fazia para lhe pôr manteiga. Se levava já de casa, se não. Sei que padaria ali ao lado, que ficava mesmo ao pé do recreio. Às vezes ia lá comprar uma carcaça e aquilo era a melhor coisa do mundo, mesmo sem nada. Porque naquela altura não havia sobremesas, não havia nada. O jantar podia ser perfeitamente pão com marmelada. Os tempos eram difíceis, mas nós quase não notávamos. Desde que não tivéssemos fome, nós não notávamos que os tempos eram difíceis. Os adultos, é outro filme, claro que sim. E então, eu aos 5 anos também, quando fui para a primeira classe, que hoje é o primeiro ano, eu também inscrevi-me num clube que havia e ainda existe lá na Terra, um clube que tinha campo de futebol e tinha campo de hóquei patins e ping-pong e bilhares. Tanto quanto me lembro, era isto que tinha. Não sei se tinha mais qualquer coisa. E o meu pai era também o responsável por esse clube. Portanto, o meu pai tinha 2 empregos. Trabalhava no escritório durante o dia, na portaria. Portanto, ninguém entrava no escritório sem passar pelo meu pai. Ali a portaria tinha talvez ali umas 4 ou 5 pessoas. O meu pai era a pessoa que estava a chefiar aquilo. E depois, acima do meu pai, havia o diretor do pessoal que geria ali a portaria. Não é? O meu pai não era o dono dali daquela entrada, não é? Mas era a pessoa responsável e por quem toda a gente tinha muita afeição. O meu pai, toda a gente o conhecia. O meu pai era uma pessoa muito querida por toda a gente. Penso que não tinha inimigos. Mas voltando ao clube, eu inscrevi-me no hóquei patins e rapidamente comecei a jogar hóquei patins nas várias camadas de hoquistas que aquela terra tinha. E eu lembro-me que eu joguei hóquei patins até aos 13 anos. Portanto, joguei hóquei patins 13 anos. Das camadas séniores saíram, que eu me lembre, saíram pelo menos 3, 4 jogadores, um para o Benfica e 3 para o Sporting.
O do Benfica era o Urgeiro, os do Sporting eram Manuel da Ponte, Américo Solipa e o Tó da Ponte, que eram dois irmãos, Manuel da Ponte e Tó da Ponte. E eu nunca mais joguei hóquei patins, desde que saí não, porque ali na localidade, naquela terra, joguei até aos 9, 10 anos. Depois fui estudar para o Fundão, para o seminário, e aí então joguei mais 3 anos hóquei patins. Era uma modalidade que me agradava muito e eu acho que não era mau jogador. Eu era o único jogador que jogava quando o primeiro ano jogava contra o quinto. Eu era o único jogador que tinha autorização para jogar pelo primeiro, para não haver ali uma decalagem tão grande entre os miuditos e os do quinto ano, porque aquilo era uma diferença muito grande. E a maior parte das vezes o quinto ano perdia, quando eu jogava. Mas pronto. Então a minha infância foi reduzida a pequenas coisas. No fundo era brincar, depois a nossa memória perde-se em coisas que pontualmente às vezes nos vamos lembrando, não é? Mas que eu lembro melhor, portanto, como disse, era ir aos ninhos, jogar à bola. Nós criávamos os nossos próprios brinquedos. Era as fisgas, as flechas, era o pau, o jogo do pau, era os carrinhos de rolamentos. Era incrível. De inverno, que era pior. No inverno, quando abria a porta de casa e via um manto branco, só se via branco, não se via mais nada. Então ia nas calmas, como já conhecia o caminho, ia por aqui, via o volume das coisas, vem aqui ao final desta casa, ali aos degraus da escadaria, porque a neve tinha 20, 30 centímetros de altura, aquilo era uma coisa impressionante. Estávamos na serra, lá no alto. E são as memórias mais ou menos que eu tenho lá da Barroca Grande. Agora, no meu coração está a minha terra, a minha verdadeira terra, que é a Atalaia, em que não tinha amigos praticamente. Tinha uns miúdos conhecidos, porque os feitios eram tão diferentes, eles eram bem mais rudes do que eu, não é? Porque, entretanto, aos 5 anos, o que é que eu fazia? Não fazia nada. Quando saio dali, aos 5 anos, eu só voltava à terra depois nas férias do verão, nas férias da Páscoa, nas férias de Natal. E, portanto, não havia assim muito contacto com eles. Mas eu gostava de me imiscuir nas suas brincadeiras, nos seus jogos, nas suas vidas. Mas havia sempre ali, eu notava que havia ali alguma relutância, como se eu fosse de outro mundo, fosse da cidade, coisa que não era. Estava simplesmente numa outra localidade, tinha um bocadinho mais de gente. Portanto, para mim não havia mundo. O meu mundo era aquele, era a serra, era ali a minha aldeia. Eu não fazia ideia nenhuma do que é que havia para lá disto. Sabia que havia uma cidade por onde eu passava só, na caminhonete, via umas casas, que era o Fundão. Quando vinha da serra para a minha terra, passava pelo Fundão e passava por algumas localidades parecidas com a minha terra, não é? Mas a cidade maior era o Fundão, mas que naquela altura era vila, nem era cidade sequer. E era onde as caminhonetes paravam, depois apanhavam o comboio para a minha terra, saía em Castelo Novo, e depois de Castelo Novo até à minha terra são cerca de 2,5 km, mais ou menos, a pé, por uma estrada poeirenta, em que hoje em dia pode não parecer muito, 2,5 km, mas naquela altura era o fim do mundo, com as malas, com os apetrechos,
uma pessoa, quando vinha de qualquer lado, quando eu vinha do seminário, quando vinha da terra, muitas vezes eu vim sozinho. Daí que talvez eu tenha criado uma forma de estar na vida em que de desenrasca. Não estava ali super protegido. Até porque naquele tempo os nossos pais não eram como deviam ser em termos daquilo que mostravam. Eram uns pais maravilhosos, eram uns pais fantásticos que zelavam por nós, queriam o nosso bem, mas não havia aquela entrega, aquele abraço que eu tanto gosto. Talvez seja por isso que eu tenho necessidade de beijar, tenho necessidade de agarrar, tenho necessidade de abraçar. É fundamental para mim. Gosto de sentir a outra pessoa. É uma paixão interna, uma paixão que eu não consigo explicar. Mas a minha mãe e o meu pai não eram muito afetivos. E aquilo era de tal forma que não era só os meus pais que eram assim. Os pais, quase todos eles, era assim. Eu não tenho ideia de ver um pai ou uma mãe fazer um carinho a um filho. Nada. Aquilo é... Anda já a comer a sopa. Oh, o que é que vais fazer? Então estás todo sujo. Bomba, bomba, bomba. Era tudo assim. Era sempre a lei da pancada. Provavelmente eles foram educados assim também. E os meus pais não eram muito de bater. Mas também molhavam a sopa de vez em quando. Eu não era propriamente um traquinas, mas fazia as minhas maldades também. E quando digo maldades era isso, era afastar-me muito da casa, ir para a serra, apanhar uma coisa que eu trazia muitas vezes, que era carqueja para casa, porque a carqueja servia para acender o lume, não era como se fosse uma acendalha. E a carqueja servia para muitas coisas, servia para esfregar o chão da casa em madeira. Naquele tempo não havia luvas para se fazer isto, não é? Mas a carqueja era uma coisa muito boa que nós utilizávamos muito. Mas ficávamos todos arranhados com a carqueja. E normalmente por baixo das carquejas havia uma coisa que os putos todos gostavam, que era uma coisa chamada putega. Que por acaso agora há dias descobri uma fotografia das pútegas. Vi aí num sítio qualquer uma pergunta, alguém a perguntarem, fazer uma questão, se alguém sabia o que era aquilo. Claro que eu quando olhei para aquilo vi logo que eram pútegas. Depois fui vasculhar e vi que havia lá mais pessoas a dizer. Uns diziam que aquilo se chamava putigas, outros diziam algo similar. Mas a nossa vida era feita assim, de coisas muito simples. Nessa altura que eu vivi na Barroca Grande, a minha irmã mais velha, portanto mais velha que eu, 6 anos, a minha irmã Fátima, vivia lá também connosco. E a minha irmã do meio, são 3 anos mais velha que eu, vivia na minha terra com a minha avó, tal como eu vivi até aos 5 anos. E portanto, aquele meu período de escola primária foi na Barroca, juntamente com os meus pais e com a minha irmã Fátima. Ela diz que ficou traumatizada porque eu queria pão. Naquela altura, um miúdo, quando queria comer, disse que quer pão. Dá-me pão. Não dizia o que é que há aí para comer. Não, quer pão. Porque o pão era a base da alimentação. O pão e as batatas. E eu disse que quer pão. E ela disse que não dava pão. Porque depois, provavelmente, eu comia pão demais. E depois, quando chegasse a hora do almoço, já não tinha fome.
E aquilo havia ali alguma rigidez, que aquilo, a comida, ao almoço era para se comer, não era para dizer que não tinha fome. Se não tinha fome é porque já tinha comido outra coisa qualquer, não podia ser. E então isso lembro-me perfeitamente, eu agarrava numa faca, e ela dizia que não me dava pão, eu agarrava numa faca, ia atrás dela com a faca, lá que eu lembro-me o que é que eu sentia, que não lhe ia fazer mal nenhum, não é? Mas eu sabia que ela tinha medo, ia atrás dela com uma faca e ia dizer-lhe, ou dás-me uma faca, ou dás-me o pão, ou espeto-te a faca. E ela dava-me o pão. Recordo com alguma mágoa isto, porque de certa forma ela diz que sim, pode lhe ter causado algum trauma, mas se analisarmos isto à época e conhecendo-me ela como me conhecia, sabia que eu não era violento, eu normalmente não me metia em brigas como os outros miúdos que andavam sempre à tareia uns com os outros, sempre todos escavacados. Eu normalmente não fugia a uma briga, mas não me metia nelas por dar cá aquela palha. E, portanto, digamos que eu era mais ou menos sensato. Estava bem sempre com os dois lados, com o lado dos mais refilões e mais complicados, estava do outro lado também dos mais desprotegidos, que se reduziam à sua hipotética insignificância, não é? Havia algumas pessoas, lembro-me que havia um que chamavam-lhe o macaco, porque tinha uns olhinhos assim, fazia assim, e pronto, a miudagem metia-se com ele e tal, e eu sempre que podia ia para o pé dele, às vezes até me esquecia, chamava-lhe macaco também, não é? E estas coisas fazem-nos, hoje em dia, fazem-nos repensar tudo aquilo que fizemos em miúdos e que de alguma forma nos marcou. Esta da faca do pão foi uma delas, que ainda hoje a minha irmã Fátima fala nisso, não é? Epá, tu traumatizaste-me com aquilo. Cada vez que me lembro que vinhas lá com a faca atrás de mim para eu te dar pão. Mas enfim, pronto, os nossos condutos e as nossas guloseimas eram aquilo que a mãe fazia. Não se comprava nada. A mãe fazia marmelada, a mãe fazia geleia. Com os queijos, nós somos muito apreciadores de queijo, mas naquela altura não tenho grande ideia de queijos, não tenho grande ideia. Enquanto que na minha terra, na Atalaia, aí sim, aí havia muito queijo e a gente comia. Agora ali na Serra não. Na Serra havia uma espécie de um grande supermercado por trás da nossa casa, que era um armazém de víveres, um moderno supermercado. Era aí que nós nos abastecíamos. Era aí que havia tudo o que era essencial comprar. Era o sabão, era a cevada, o café, que não é café, porque aquilo, eu lembro-me de ver a minha mãe fazer a cevada, aquilo punha-se água a ferver, depois ela deitava para lá a cevada, depois mexia, depois acho que deitava-lhe um bocadinho de água em cima e a espuma que aquilo tinha, aquilo vinha por ali abaixo e já não deitava para fora. Era uma coisa assim parecida. Todos, eu e a minha irmã, disputávamos sempre quando o leite que nos era levado à porta, ia lá ao leiteiro vender leite, disputávamos aquela nata que ficava por cima, que muita gente hoje não gosta, mas os miúdos todos gostavam da nata. Aquilo era uma nata bastante grossa, mas aquilo sabia-nos pela vida. E hoje em dia, se nós fervermos o leite, aquilo praticamente está desnatado. Não tem praticamente nata. Mas, pronto, a minha infância resumiu-se mais ou menos a isso. Foi uma infância muito feliz, que eu nem consigo bem explicar porque é que ela foi feliz, porque não há nada que me tenha traumatizado.
não há. A única coisa que deixou ali uns laivos de trauma foi de facto o professor. Mau como as cobras. Mau. E logo por azar, a mulher dele também não era grande espingarda, não era pessoa de grandes sorrisos, dava aulas às miúdas, na outra sala ao lado. E eles estavam bem um para o outro. E ela chamava-se Fernanda e ele Albano. Mas, tirando isso, não há nada que me traumatize. Era feliz no hóquei, era feliz a jogar à bola, era feliz. Nós também jogávamos muito com um pau que batíamos com ele noutro pau pontiagudo. Primeiro agarrávamos num bocado de madeira para aí com uns 10 centímetros talvez, com uma navalha afiávamos as extremidades e depois punhamos-lo no chão e com um pau maior acertávamos numa daquelas pontas. O pau subia e quando estava no ar nós tínhamos que lhe dar com ele e pronto, quem tirasse o pau mais longe ganhava. Havia outros jogos de macaca e da roda e do salto, saltarmos uns por cima dos outros. Enfim, eram tudo coisas que nos faziam felizes. Nós não era muito difícil fazer-nos felizes porque nós não conhecíamos nada. O nosso mundo era aquele. Não conhecia mais nada. Depois, claro, com aquilo que a gente vai aprendendo, com a geografia, enfim, tudo aquilo que nos vai envolvendo na escola, nós começamos a perceber que há outras coisas para lá daquele mundo. Lembro-me que a primeira vez que eu fui à praia, eu nem queria acreditar. Mar, aquela areia. Fui para a praia de Buarcos. Naquele tempo, a própria empresa daquela localidade, que chamava-se qualquer coisa como Baraltin Wolfram Limitada, era uma coisa assim parecida. Era uma empresa inglesa que estava a explorar aquilo. E uma das regalias que eles davam aos trabalhadores era levá-los para uma colónia de férias, onde vai a miudagem toda, não é? E não foi grande espingarda também ir para aquela colónia de férias. Eu penso que fui desde a primeira classe até à quarta. Era sempre para Buarcos. Lembro-me que a única coisa que a gente tinha para brincar lá era um prego. Um prego talvez aí, com uns 10, 15 centímetros. E com esse prego é que a gente tirava para a areia, e depois, de modo que ele ficasse em pé, e atirávamos de uma maneira, e depois de outra. Enfim, o jogo do prego era a única coisa que eu me lembro de fazer. Porquê? Porque o frio, apesar de ser verão, o frio era tanto que nós passávamos a maior parte do tempo dentro das barracas. Que nós chamamos barraca, aquela coisa, aquela tenda. E o banheiro metia-nos na água, eu pensava, vou morrer. A única forma da gente tomar banho era o banheiro, que agarrávamos pelos calções e por um braço e para dentro do mar. Mas aquilo era um sufoco que não faço ideia. Eu não me traumatizou, tinha muito medo, mas não fiquei traumatizado. Havia miúdos que era um berreiro só de saberem que iam tomar banho. Eu ia cheio de medo, mas nunca dizia nada. E estas coisas todas são estranhas, porque quando nós chegamos a esta idade, a minha agora, 70 anos, olhamos para trás e dizemos, mas o que é que correu mal? Não acho que não correu nada mal. Pequenas coisas, a história assim talvez mais estranha que eu me lembro foi que havia uma senhora lá perto de nós que
o marido tinha cólicas nos intestinos, mas eu não sabia o que era cólica. Não sabia, não fazia ideia o que era uma cólica. E às vezes ouvia os outros miúdos dizerem, quando ele passava, ai, tal cólica, ai, tal cólica. Tal cólica. Aquilo para mim parecia uma palavra só. E lembro-me que num dia que fomos aos Pássaros e passámos ao pé da porta dele e estava a mulher à janela e nós, os miúdos, dissemos, ai, tal cólica, tal cólica, tal cólica. E a senhora não disse nada. Quando eu cheguei a casa, levei logo da minha mãe. A minha mãe bateu, eu não sabia porquê, o que é que tinha acontecido. Ah, tu foste dizer aquilo à mulher. E eu, mas o quê? Pomba. Meu Deus. Mas o que é que foi? Bem, quando o meu pai veio, o meu pai também já sabia. Então, o meu pai foi pior. O meu pai teve que me esconder debaixo da cama e mesmo assim deu-me com o cinto. Nunca mais me esqueço. Ainda estou a ver ele a tirar o cinto para me dar com o cinto, porque eu fugia, não é? Depois meti-me debaixo da cama e ele com o cinto por baixo da cama batia-me onde calhava, não é? Punha os braços à frente e era assim naquele tempo. Então acabei por saber que a senhora foi dizer ao meu pai que eu lhe tinha chamado alcoólica. E isso, nunca mais me esqueci desta história, porque foi a agressividade do meu pai naquela época, neste episódio concretamente, foi má. Mas o meu pai não era um homem propriamente de bater. Lá se exaltava a ralhar. O meu pai não bebia, não fumava, não era pessoa que mudava de temperamento com facilidade. Era uma pessoa bastante dócil até. Só que naquele tempo era assim. A relação dos pais com os filhos não é tão carinhosa como hoje é a relação de pais e filhos. Mas a nossa infância é no fundo também aquilo que nós quisermos que seja. Porque se eu a vir pelo lado positivo, que foram imensamente mais os casos de felicidade que os de tristeza, se a virmos por esse prisma de felicidade, a nossa infância foi uma maravilha. Se a virmos pelo lado da desgraça, da coitadinha, da falta de tudo, aí dizemos nunca mais quero disto. Eu não quero pensar nisto nunca mais, porque o mundo está em constante convulsão e nós não sabemos o que está para vir. Aquilo que nós hoje não tem importância nenhuma, um dia isto muda de um momento para o outro. Um dia pode ser muito bom ter pão em casa, ter batatas, que maravilha, eu tenho batatas, já não morro a fome. Hoje em dia as novas gerações não conseguem ver isto desta forma. Nós, tendo batatas, couves e pão, éramos felizes. Depois, tudo o que viesse por acréscimo, tomates, cebolas, queijo, azeitonas. Azeitonas eram uma coisa também que nós comíamos bastante, porque havia, enfim, não direi em abundância, mas havia muitas azeitonas, e daquelas bem grandes. Depois havia aquilo que há mais ou menos em todas as localidades. Havia o porco, que nós, na minha terra, tínhamos um porco que se matava, tínhamos 2 ou 3 porcos, eu tinha umas galinhas, mas onde eu vivia, lá na Barroca, não havia nada disso. Era a casa e mais nada. Não... Havia um terreno em frente, é verdade, havia um terreno em frente à casa, e do qual também guardo algumas recordações, porque tinha uma cerejeira das melhores cerejas que eu já comi na minha vida. E esta sensação de que era o melhor fica talvez também porque não havia melhor. Mesmo que as cerejas não fossem tão boas, para mim eram as melhores do mundo. Mas eu tenho a noção
que aquelas cerejas eram muito grandes e as pessoas diziam, mas o que é que aconteceu aqui? Estas cerejas são enormes, são tão boas, e eu tenho ideia disso. E como aquilo era em Socalcos, o terreno, não é? Nós tínhamos uma primeira horta e depois no Socalco a seguir tínhamos uma segunda horta, e nessa segunda horta tínhamos 2 pessegueiros enormes, uns pêssegos de roer e outros que não eram de roer. E eu nunca gostei da pele do pêssego, arrepiava-me. Às vezes passava por água, lá pegava mal naquilo e depois lá passava por água, aquilo arrepiava-me imenso. Mas eu gostava de comer esses pêssegos de roer. Mas a maior parte das vezes nós comíamos a fruta verde, não tínhamos bem noção. Havia lá e a gente apanhava. Era com isso, era com maçãs, apesar de nós não termos macieira. E era nesse bocadinho de terreno que nós tínhamos alguns legumes que a minha mãe lá plantava, e depois o meu pai cuidava da terra nos poucos tempos livres que tinha, porque trabalhando em 2 lados não era fácil. Mas eu fui um privilegiado, porque de facto no meu pai não tendo vícios, e a minha mãe também os não tinha, e isso fazia com que em casa houvesse a harmonia que não havia em muitos lados, porque em muitos lares o facto de o homem beber ou fumar, mas principalmente o beber ou fumar, enfim, fazia mal à saúde, mas não havia nada a fazer. Mas o beber não, o beber transformava as pessoas e alterava-lhes a sua sensatez, e o que provocava a família sofrer com isso, não é? Mas foi uma história que eu guardo com muita saudade. É comum dizer-se mas que raio, mas que eu não tenho saudades nenhumas desse tempo, não havia nada, não havia isto, não havia aquilo, não, de facto, não. Nós luz tínhamos, na Barroca nós tínhamos luz, gratuita, não pagávamos nada. Não tínhamos água, mas tínhamos casa de banho. Em contrapartida, na minha terra, não tinha luz, nem água, nem casa de banho. Tinha que ir buscar a água à fonte, não é? E as ruas não eram iluminadas. Eu lembro-me, por qualquer motivo, quando já estava mais crescidito, ia ver, havia lá um café que tinha televisão. Eu aí já teria talvez os meus 9 anos, talvez. A televisão acho que foi em 1956 que foi a primeira emissão da televisão. E depois, quando eu regressava à casa, que apesar de ser ali perto, naquela altura era tudo muito longe, sem luz, nem nada, eu regressava à casa, sei lá, para as 10 e tal da noite, 11 da noite, que naquela altura já, enfim, já era tarde, até chegava à casa e já levava um raspanete. Mas com a minha avó, coitada, tudo era permitido. O meu avô não dava por nada, porque o meu avô bebia uns copos, deitava-se e não dava por nada. A minha avó, coitadinha, dizia, então, só agora é que lá vens. Ela não conseguia nunca dormir, ela tinha bronquite crónica. Ela sofreu muito, mas eu nunca a ouvi queixar, nunca. Nem eu, nem as minhas irmãs alguma vez se lembram de tê-la ouvido queixar-se. E quando eu vinha então do café, uma das vezes ia ver qualquer coisa na televisão, porque ninguém tinha televisão, vinham os cães lá a ladrar, aquilo era um medo, que aquilo era uma coisa que me deixou muitas vezes sem ir ver televisão, exatamente com medo dos cães vadios que apareciam por ali a ladrar, e um miúdo sozinho àquela hora da noite era um bocado de me ter medo, porque tudo escuro, não havia candeeiros, não havia nada, nem petróleo, nem nada. Os candeeiros que havia a petróleo eram dentro de casa. Nós tínhamos
enfim, vários, como tinha toda a gente. Mas foi, essencialmente, foi isto. Eu gostava muito de ir para os campos, onde o meu avô trabalhava. Nós tínhamos uma propriedade em frente à casa, mais ou menos em frente à casa, que era arrendada, e o meu avô é que tratava daquilo. Tinha uma grande figueira, tratava porque estava-nos alugada, não é? Aquilo pagava-se uma renda qualquer ao ano, não me lembro como é que era, mas o meu avô era um mouro de trabalho. O meu avô era uma pessoa que um dia falarei dele, era uma pessoa que não. Também parecia que não era deste mundo, apesar de ter aquele lado negativo que eu disse há bocado. Era muito trabalhador. Era forte que nem um touro. Era uma pessoa que, pois ele via muito mal. E era uma pessoa muito, muito trabalhadora. Ele era capaz de despejar um poço. Estava horas, horas, horas a despejar um poço. Lembro-me de ver o suor a escorrer pela cara abaixo e ele continuava sempre com a burra, nós chamávamos burra. Há sítios onde lhe chamam uma picota. Na minha terra, eu quando me refiro à minha terra, mais uma vez, a minha terra, a Atalaia do Campo, a Barroca onde eu vivi e vivia, e a minha terra, a Atalaia, porque eu vivia nos dois lados, não é? Mas, e às vezes nestas minhas dissertações já não se percebe de onde é que eu estou a falar, mas eu gostava de ir para lá, para o pé dele, ficava ali a olhar para ele, gostava de beber aquela água a sair do poço, deitava-me ali no chão, naquela terra toda, onde que ele abria ali uns remos e umas valas, e depois tapa daqui, eu aqui a tapar, e já está a sair muita água para ali, eu tapava aquele para a água derivar para o outro lado, e depois ia tapar mais à frente para derivar para o outro, e era assim sucessivamente. Regar o milho, porque quem tem bois tinha que ter milho, portanto ele semeava sempre milho para haver milho com fartura, e havia sempre muito, muito milho. Depois, na altura das feiras, ele ia vender o gado à feira, ganhavam uns dinheiros com isso, não é? Eu lembro-me, na altura, eles falavam em notas sempre. Eu vendia um boi por 20 notas, vendia este boi por 15 notas. Eu acho que as notas, cada nota que eles se referiam eram notas de 100 escudos. Acho eu que eram de 100 escudos. Não me lembro bem. Mas o que é certo é que eles falavam em notas. Todos os homens que iam vender o gado falavam sempre em notas, que iam vender por tantas notas. E iam vender lá uma feira, havia uma caminhonete enorme onde eles levavam o gado todo, aquilo era como se fosse quase uma excursão naquele dia, tudo para a feira. Depois, pronto, vinham de lá com aquele dinheiro que supostamente lhes daria para o ano todo, e aproveitavam e compravam bezerros. Portanto, um boi mais pequenino, não é? Para depois criarem e engordar e depois voltar a vender. Nunca eu me lembro, tenho quase a certeza que nunca aconteceu, nós matarmos um boi para depois ir comendo durante o ano. Não me lembro. Tenho quase a certeza que isso nunca aconteceu. Primeiro porque não havia sequer condições para se guardar um boi. Uma coisa era matar-se um porco, e dentro de uma arca de madeira que nós tínhamos, cheia de sal, metíamos para lá a carne do porco e íamos comendo dali. Depois na cozinha, que não tinha fogão, a nossa cozinha não tinha fogão, o nosso fogão era um lume aceso, uma fogueira acesa em cima de pedra, porque a cozinha era uma parte em madeira, e depois uma parte razoável, talvez metade da cozinha fosse em chão, tipo, meio ardósia, não me lembro bem que chão era aquele. E então o lume era aceso ali, e estava o lume aceso quase todo o dia.
tinham uma corrente e essa corrente servia para se pendurar as panelas, que na maior parte das vezes a panela estava no chão encostada ao lume. A comida era sempre feita ali. Havia sempre água quente. Claro que não era água quente em quantidade para se tomar um banho, porque banho também era coisa que não abundava por ali. Nós tomávamos banho, eu lembro que tomava banho em qualquer lado, num poço, onde calhava. Agora dizer, hoje é dia de tomar banho, isso acontecia para aí, sei lá, 15 a 15 dias, talvez, nem sei bem, a roupa era a mesma. Nós andávamos com a mesma roupa todos os dias. Portanto, primeiro, não havia muita roupa para vestir. E depois, ninguém era criado de ninguém. Aquilo era ao mínimo. Esta roupa, ainda só vestiu esta roupa uma semana, já está a pôr aqui a roupa de lado. Portanto, o nosso cérebro vai se habituando a que não põe roupa nenhuma de lado. Quando disserem para tirar a roupa, tira-se. Agora é que as coisas mudaram, felizmente. Ainda bem que mudaram. Mas tudo isto nos transporta para um mundo que não tem nada a ver com os dias de hoje. E esta minha dissertação sobre algumas passagens da minha infância são apenas para deixar um testemunho aos meus filhos e a quem quer que algum dia eventualmente as possa ouvir sobre aquilo que foi a infância de 1951. Estas dificuldades prolongaram-se mais ou menos até ao 25 de Abril, porque essa era uma época de escuridão, mas ela só era escuridão para quem tinha a noção do que era não haver sol. A escuridão que se falava, o obscurantismo, tudo isso existia. Para nós isso não se refletia, porque nós tínhamos a comida na mesa, que a maior parte das vezes era sempre comida de tacho, não é? Era carne à jardineira, por exemplo, era quando havia carne. De vez em quando era uma galinha, se bem que a galinha era mais quando se estava doente. Mas um coelho. Mas na maioria das vezes as nossas refeições limitavam-se a batatas e tomates e couves. Não passava disso. Sobremesa, não. Nós comíamos sobremesa quando queríamos. Passávamos por um sítio, apanhávamos uma uva, passávamos por outro, apanhávamos uma maçã, uma pera, o que calhava. Em casa normalmente nem era preciso haver muita fruta, porque a fruta estava nos quintais, estava por aí espalhada. Ninguém vendia fruta, não é? A fruta estragava-se para lá. Os figos, então, nós tínhamos montanhas de figos. Punhamos os figos a secar e pronto, e tínhamos figos o ano todo. Por falar nos figos, lembro-me que os figos estavam dentro da tal horta, a quem nós chamávamos chão, que por acaso é um nome que eu tenho a noção desse nome de ser muito usado nos Açores. Nós não tínhamos nada a ver com os Açores, não é? Mas nós chamávamos aquilo de chão. E um dia o meu avô, era terrível, porque o meu avô pensava que eu era, e de certa forma era um privilegiado, não é? Porque não andava a trabalhar no campo, dava ali uma ajudita quando lá estava, mas eu era muito imberbe, não é? Não direi introvertido, porque introvertido não era, mas não era bem o meu hábito de trabalhar no campo como os outros miúdos. Os outros miúdos iam de manhã para o campo e até à noite também com os pais. Não era o meu caso, não é? Mas um dia o meu avô, que era gago, disse-me para eu ir buscar água à fonte. Eu fui buscar água à fonte, uma bilha para ele beber, porque ele, como trabalhava muito, aquilo suava muito. E nós tínhamos umas bilhas de barro. Tínhamos uma bilha de barro.
tínhamos um cântaro, também de barro, lá onde toda a gente parava para beber água, lá em casa. E essa bilha era uma bilha de Nisa, com umas pedrinhas próprias daquela zona. O barro tinha umas pedrinhas incrustadas em branco que faziam uns desenhos na bilha muito bonitos. E aquelas bilhas tinham ali algum requinte e parece que a água era muito saborosa dali. E lembro-me que o meu avô mandou-me buscar água à fonte. Eu ia regularmente. Naquele dia, provavelmente, eu não estaria lá muito bem disposto ou estaria a fazer qualquer coisa que me aborreceu ter que deixar de fazer aquilo para ir buscar água a ele. Porque as crianças acabam sempre por ser muito egoístas. E eu, apesar de aborrecido, fui buscar a água. Não sem antes de lhe dizer: eu vou buscar a água, mas quando voltar, hei de partir a bilha. O meu avô, coitado, ficou pasmado a olhar para mim, sem saber o que dizer. Ficou a olhar para mim, mas já não disse nada. Continuou o seu trabalho de tirar a água do poço, que era uma das coisas que ele fazia todos os dias, porque todos os dias era preciso regar. E aquilo era uma extensão grande para regar. Bem, quando eu voltei da fonte, abri a porta do quintal e o quintal, a porta, provavelmente por falta de estar oleada, rangeu e fez com que ele olhasse para a porta na altura que ela abriu. Pois, é inacreditável, mas quando ele olha para a porta, é exatamente no momento em que o fundo da bilha cai inteirinho. Parece que tinha sido, aquilo era um molde em que havia peças que se encaixavam e que o fundo era uma dessas peças. Eu fiquei atónito a olhar para aquilo, com a pega da bilha na mão, a olhar e ver a água ainda a escorrer por ali fora. Fiquei sem palavras e eu lembro-me perfeitamente que o meu avô disse: ai, o cabrão que disse que partia a bilha e partiu mesmo. Eu arranco a pele e mando-a para o teu pai. Bem, eu nem mexi, não sabia o que é que havia de fazer. Felizmente que a minha mãe vinha atrás de mim e viu. Isto é uma daquelas casualidades que quase impossíveis de acreditar. Aliás, a minha mãe contou isto durante muitos anos, quando estávamos em família. De vez em quando ela lembrava-se desta história. E foi a minha salvação. Porque, caso contrário, apesar do meu avô não ser violento e nunca me ter batido, as coisas não iam correr bem. E antes de terminar, queria só contar uma pequenina história com uma das minhas irmãs, com a Ação, que a Fátima era mais reta, era mais uma pessoa, tinha outra forma de estar. E apesar de eu me dar muito bem com as duas. E então um dia uns vizinhos nossos, a casa mesmo ao lado, estavam todos a comer lá de uma travessa, coisa tipo alguidar em esmalte, porque as famílias, é a memória que eu tenho, comiam todas dali, não punham num prato, normalmente não punham do prato, tiravam dali. Apesar de eu também ter alguma ideia de haver algumas situações em que se comia depois, tirava-se para um prato. Mas na maioria dos casos comia-se diretamente daquela travessa. E perguntaram-lhe: São, queres comer? A comida era feijão frado.
penso que era só feijão frade, que não tinha mais nada, porque naquela altura qualquer coisa que fosse temperado, levava azeite, que era coisa que não levava azeite e pronto, aquilo era uma refeição, porque eu não tenho ideia que aquilo tivesse ao menos atum nem nada. Penso que tinha só feijão. E ela disse que não queria comer, aquilo não era apetecível para o olhar de uma criança. E para o sabor, talvez menos. Mas eu estava sempre disposto a tudo. E eu queria sempre era comer. A qualquer altura comia. Não tinha qualquer problema. Eu aceitei. Eu disse que sim. Sentei-me num pequeno banco, que havia vários bancos nas casas, naquele tempo. Bancos pequeninos, exatamente se calhar porque nós estávamos muitas vezes ali à lareira, que a lareira era uma fogueira ali no chão, dentro de casa, não é? O chão todo em pedra. E então eu sento-me e nesse banquinho e começo a comer também. A minha irmãção danada de eu ter aceito e ela não, agarra num pequeno cachorrinho que estava ali perto, agarrou nele e atirou para dentro da terrina, da travessa. Escusado será dizer que já ninguém comeu, não é? O cão ali tirou com tudo para fora, não é? O cão, Caim. Enfim, foi um episódio que não foi bonito, mas não deixou de ser hilariante, não é? E são estas pequenas histórias que eu recordo e foram das coisas mais felizes da minha vida, e as minhas irmãs foram e são uma das maiores alegrias da minha vida.